Olá, sou o professor Wagner de Biologia. Bom, galera, na aula de hoje eu quero me adentrar num tema bem interessante dos invertebrados, né? No caso aí a gente está vendo invertebrados 3 porque a gente divide em estudos de grupos, né? Nos invertebrados 3 nós vamos começar a estudar os moluscos, né? Os crustáceos, os artrópodes, que envolve os insetos, aracnídeos, tudo bem? Os equinodermos, que envolve as estrelas do mar, ouriço do mar. E aí a gente vai estar vendo algumas características similares desse grupo de invertebrados, tá? A gente veio estudando os invertebrados 1 e 2, estudamos do filoporífera, das esponjas do mar, dos quinidários, né? Das águas vivas, tá bom? Estudamos também da invertebrado 2, dos moluscos, não, perdão, dos nematóides, dos anelídeos, né? Então, vemos algumas características primordiais de cada grupo dos invertebrados, né? A formação dos seus corpos, morfologia, fisiologia, modo de vida, ciclo de vida. Agora a gente vai entrar num grupo que a gente já conhece mais, já é muito mais familiarizado, porque a gente vê em filme, a gente vê em desenho, a gente vê na praia, a gente vê no jardim, a gente vê na fazenda, a gente vê em todo momento, pelo menos uma vez por dia, a gente vê alguma coisa ligada a esses seres que a gente vai estudar agora, tudo bem? Então o primeiro grupo que a gente vai estudar são o quê? São, apesar de estar vendo essa imagem bonita, que é a imagem que eu gosto pra caramba, que é a imagem da borboleta, dos artrópodes da classe Insecta, que fala da metamorfose que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então o primeiro grupo que a gente vai estudar é o filomolusco, né? Filomoluscos são animais de corpo mole, não segmentado, dividido em cabeça, massa visceral e pé. Não tem braços, não tem perna, não tem mão, não tem dedo. É um grupo totalmente diferenciado. Esse grupo, quem são os pertencentes? São as lulas, né? O polvo, né? A lesma, o caracol, né? A ostra, né? E aí por aí vai, que são as espécies de seres que pertencem a esse grupo, tá? Apresentam conchas, né? Em sua grande maioria, né? Tem simetria bilateral, né? Metade aqui, metade ali, são iguais, metade da direita, metade da esquerda, são que tem aqui, beleza? Simetria bilateral. Podem secretar uma concha calcária de proteção, que é o caso do do caramujo, né? O caramujo apresenta essa característica dessa concha. Alguns apresentam a concha interna, no caso do cefalópodes. Ai, bonitos os nomes, hein? Cefalópode, que é aquele polvo cabeçudo, né? Apresenta às vezes concha interna, né? Vamos lá. Possuem uma estrutura complexa, sistema digestório completo, né? Boquianos, tá? Lembra que nós estudamos os animais passados? Alguns só apresentavam boca, tá? Sistema circulatório com lacunas, né? Sistema respiratório com brânquias, já próximo dos peixes, assim, na questão de brânquias, porque os peixes têm brânquias, porque eles retiram o oxigênio da água. Então a brânquia é um mecanismo biológico, fisiológico, que vocês vão estudar nos peixes mais detalhadamente, que ele retira o oxigênio da água. Ele é como se filtrasse, separasse a água do oxigênio para poder usar no seu metabolismo, tá bom? Pulmão simples e sistema nervoso também bem simples. Possui rádula, um órgão raspador de alimentos na boca. Rádula é como se fosse um rastelo pequeno, ou seja, é como se fosse um dente modificado para raspar. Por quê? Vamos pensar no caramujo, vamos pensar numa lesma. Ela passa no solo, né? Ó, até nojo, hein? Agora arrepiou, hein? Vai passando e vai raspando, né? E vai entrando na sua boca até sair pelo ânus, tirando todos os nutrientes, porque ele se alimenta de matéria em decomposição, tá? No caso dos caramujos, que eu tô dando exemplo da rádula, tá? Vivem em solo úmido, a maioria, em água doce, né? Como caramujo, e no mar, como algumas lesmas marinhas, o próprio lula e o próprio polvo, né? E os mexilhões, etc., que vive
em águas salgadas, mas eles estão em todos os lugares, no jardim, nas hortas, nas florestas, nas águas de rio de água doce e os mares, tudo bem? Vamos lá, vamos entender um pouco. Vamos começar a estudar. Então, o filo é molusco, corpo mole, animais de corpo mole, formado de cabeça, né, massa visceral e pé. E o primeiro grupo que nós vamos estudar é a classe Gastrópodes, né? Parece de gastronomia, né? Lembra do escargot? Escargot, aquela lesma que o pessoal, aquele caracol que o pessoal come, na verdade é uma lesma. Quando você tira aquela concha, vira apenas uma lesma, né? Então, a classe Gastrópode, essa classe inclui caracóis terrestres, caramujos aquáticos e lesmas aquáticas e terrestres, tá? Na figura a seguir vamos ver um gastrópodes, tá bom? Esse daqui, então, esse gastrópode, na verdade, um caramujo aquático, uma lesma aquática, a gente fala, tá? Ou também de jardim, um tatuzinho de jardim, tatuzinho não, perdão, um caramujo de jardim. Que também temos o tatuzinho de jardim, mas o tatu é um inseto. Tatuzinho é um inseto. Então aqui a gente apresenta um corpo bem diferenciado, né? Então você tem lá o pé, a cabeça, né? Não tem braço, não tem mão, não tem cauda, não tem antena, não tem, tá? Então, o que ele tem de simples? Vamos lá, a gente vê lá a brânquia, que é interno, dentro lá no caso, na questão da concha, interligado, né? Olha como que é o ânus sai bem próximo da cabeça. Estranho, né? Como se ele cagasse na sua própria cabeça. Ai, eu adoro biologia! Ai, quarentena tá me deixando louco. Então, olha lá que interessante. Esse é dessa espécie, né? E tem um coração, sim, um coração mais primitivo, não é um coração parecido com o nosso, não é um coração mais primitivo. A concha, onde esse animal se serve de proteção. O manto, que é o manto, é uma substância que faz parte da concha, onde secreta a concha, forma a concha. O intestino simples, boca, né? O ânus, como eu falei, tentáculos, né? Esses tentáculos, quando você vê uma lesma que estica e levanta ali, não é antena, é um tentáculo, né? E às vezes em cima do tentáculo tem os olhos, né? Com capacidade de observação mais limitado. Então é um animal bem simples, tá? É um animal bem simples. No caso, o primeiro que a gente está estudando, que é a da classe Gastrópode. Então, classe Gastrópode, quem são eles, né? Vamos lá, caramujo, né? Aquático, lesma e também caramujo e lesma são o exemplo. Tanto faz ser aquático ou terrestre. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né, que todos já viram na vida pessoalmente, já teve a chance de tocar num bichinho desse. Tem pessoas que fazem maldade, né, que eu sei, que jogam sal nas lesmas, nos caracóis para ver eles morrer, porque o que acontece quando só curiosidade, tá, galera? Quando é diferente das lesmas aquáticas, quer dizer, a marinha, porque a marinha tem sal na água e as lesmas não desidratam. Mas as lesmas de água doce e terrestre, se você jogar uma concentração de sódio, que é sal, vai fazer com que todo o líquido que está no corpo dela, no caso a água, começa a sair e ela morre, ela desidrata. E sai aquele líquido alaranjado, amarelado, né? Que é o líquido do corpo dela, porque eles não têm sangue, tá, galera? Não é o sangue igual o nosso, é um líquido. É um líquido que transporta substância dentro do corpo dela, por isso que é diferenciado do nosso, tá? Então você tem aqui, nesse caso aqui, você tem o primeiro aqui, tá vendo? Um caracolzinho, né? No caso, a gente fala que é a lesma, né? Mas a lesma, a gente só fala lesma quando não tem o caracol em cima, tá? A casinha em cima, que a gente chama de... Mas é o caracolzinho em cima dele, tá? Então, nós temos lá a letra A, né? Aqui, desculpa. A B, né? Nós temos o bichinho bonitinho. O A, que a gente tá vendo aqui, é uma sépia. Já pertence à classe cefalópodes, tá? E o que pertence dos gastrópodes é os caramujos. A lesma e o caracol são dos gastrópodes. Então a gente sempre vê, muita gente vê no jardim tanto a lesma, aquela grandona feia, que faz aquele rastro fica aquela linha, parece é o caminho dela que ela passou, né? Porque ela secreta uma substância pegajosa, viscosa, porque como ela não tem pé, ela tem um pé, mas um pé único, que desliza, então se ela passasse no lugar onde fosse áspero, sem nada, ela não ia conseguir se movimentar. Então ela secreta uma substância gelatinosa para que ela se deslize com facilidade. E aí fica aquele rastro. Às vezes à noite a gente vê uma linha, quando a luz bate, fica meio brilhosa. É o musgo ali da passagem do animalzinho, tá?
Aqui é o exemplo da rádula que eu falei, tá vendo a boquinha do caramujo? Como se fosse vários dentinhos serrilhados, tá? Então ele vai passando e vai rotacionando e vai raspando o chão e vai se alimentando do substrato, que é o quê? Resto de matéria orgânica, resto de mistura de resto de matéria em decomposição. Por isso que eles gostam de jardim e horta, porque é o lugar onde tem muita matéria em decomposição, já que folhas que mortam no chão, resto de alimentos que jogam para adubar a terra, tudo bem? Chegamos então no outro grupo, tá? Classe Cefalópodes, tá? Nessa classe Cefalópodes, a gente tem como exemplo, né, o polvo, as lulas e as sépias, né? As sépias é essa, parece uma lula pequenininha, é a sépia. Ela tem a característica de uma lula, mas os seus tentáculos na região da cavidade da boca, da cabeça é bem pequeno, tá? Nós temos outro exemplo aqui, o polvo, tá vendo o polvo aí, ó? Que tem uma cabeçona mais para trás assim, todo mundo já viu o polvo nos desenhos, que solta tinta preta mesmo, é bem interessante. Tanto é que tem uma história real, que antes deles descobrir a fabricação da tinta, eles capturavam, né, a lula, né, perto muito mais da costa, né, dos corais, Recife de Coral, e tirava a bolsa de tinta que tem dentro do seu corpo e colocava em caneta, em tinteiros e usava a pena para escrever, porque sabe que antigamente não tinha caneta onde vocês apertam essas canetas bonitas, lindas que vocês têm, mas eles usavam penas para escrever. Show de bola, né? Aí você tem outro exemplo aqui que é os Nautilus, né? A gente tem isso que chama de Náuticos, mas é o Nautilus, tá? Então os Nautilus estão aí, ó, galera, ó. Bonitinho também. Parece um ET, né? É bonito, mas parece um ET. Então ele é muito comum nas águas de profundezas, tá bom? Ah, tá, aqui, ó. Tá, deixa eu acabar de falar e depois eu vou para classe outra classe. Então a gente tá aqui na classe Cefalópodes, tá? Eu pulei a outra classe, mas eu volto. Então a classe Cefalópodes é formada por polvos, lulas e sépias, né? Muito mais comum o estudo da lula e do polvo, porque é o mais a gente vê em filmes, aqueles filmes de pirata, onde vem aquela lula gigante e engole o barco, destrói tudo, né? Aqueles grandes animais da mitologia grega, como que chama aquele animal? Agora eu me esqueci. É o Kratos? Acho que é. Então, que ele tem grandes tentáculos da mitologia grega que destruía tudo, né? Um grande polvo gigante com vários tentáculos, né? Então são esses grupos, né? E aqui também temos a lula, né? Pequenininha, tá? Mas só para vocês terem uma ideia de curiosidade, já se encontraram em pesquisas pela própria Discover uma lula de aproximadamente 18 metros de comprimento, desde o tentáculo até sua cabeça, né? Então, para você ver que a gente assiste aqueles animais, aqueles filmes de monstros marinhos, mas existe. Mais na profundeza. Nós não sabemos, na verdade, o que tem nas profundezas dos oceanos, não. Não na profundeza do inferno. Nas profundezas dos oceanos. Porque ainda não temos tecnologia que consiga levar uma câmera sem a pressão do mar, da coluna d'água, e estourar essa câmera, tá? Então ele chega até uma determinada profundidade. Mas deve ter uns bichos meio estranhos lá, tá? Outra classe que nós temos aqui é a classe Pelicepodes, né? Essa classe Pelicepodes são as ostras, mariscos e mexilhões. São filtradores, diferente dos gastrópodes que raspam para se alimentar. E a lula que se alimenta porque ele tem um bico córneo que come os animais, caça para comer com seus tentáculos, leva até a boca e mata os animais e se alimenta. O único que desses três animais que faz filtração é a Pelicopodes, né? Que são as ostras, os mariscos, os mexilhões. Ele tem uma boquinha que ele lança para fora, né? Como foi um tubo, parece um canudo, e começa a sugar a água. E a água passa e filtra todos os micro-organismos, né? Todos os micro-organismos, matéria orgânica necessário para a sua sobrevida, metabolismo celular da sua vida biológica, tá bom? É um animal bem simples, dividido em duas conchas bivalves de se abrir, né? Então ele se abre, né? Tem umas que não, tem umas que é uma concha só, outras se abrem, né? É muito usado na gastronomia, tá bom? Bem interessante os bichinhos que a gente está estudando. É legal esse grupo, né? De estudar, entender a diferença de um. Então, vamos recapitulando. Então, nós temos os gastrópodes, que são as lesmas e os caracóis. Nós temos os pelicipodes, que são os mexilhões, as outras,
as ostras, né? As outras, ó. Os mariscos que tem duas conchas que se abrem e tem a filtração, né? Uma estrutura para filtrar, não tem boca, ele filtra a água. E por último, nós temos aqui um dos mais importantes do grupo do filo dos moluscos, que é as classes cefalópodes, formado pelos polvos, lulas, né? Principalmente essas duas espécies, tá bom? A gente tem aqui também na figura B, é um exemplo de uma lula, né? No caso aí a gente apresenta a lula, né? A lula tem tentáculos pequenos, mas ele tem dois tentáculos maiores, né? Dois assim, que consegue abraçar a sua presa, prender e trazer até a sua cavidade da boca. Então ela tem lá o sifão. O sifão de diferente é que no sifão é uma espécie de turbo, é como se fosse a turbina dele. Então ele capta a água entra, ele usa essa água como pressão e joga e ele faz. Já viram a lula nadando? Né? O polvo também ele faz assim. Aí ele abre os braços, fecha todos os tentáculos, braço, ó, fecha, abre os tentáculos, fecha o tentáculo e faz rápido. Porque quando ele engole água, assim, entra água dentro do corpo dele, né? E aí essa água é jogada para fora com rápido pelo sifão e pega pressão. Ó, é como se você pegasse a garrafa e apertasse, ela vai sair mais forte. Então ela pega pressão e ela sai, tá? Então o mesmo processo, ó, tem cabeça, tentáculos, boca, tem a rádula que é interno, né? Mas é o mesmo processo de triturar o alimento, né? Tem o bico, o córneo, tá vendo ali na boca? É um bico, né? O estômago, concha interna. Por quê? Porque todos eles têm concha, os moluscos, né? A diferença é que tem concha interna. Por exemplo, se você pegar o caracol que tem aquela casinha em cima e a lesma, a diferença é que você vê nitidamente a concha em cima do caracolzinho, em cima, a concha, né? Em cima do caracol. Mas se você pegar uma lesma e abrir, você vai ver que vai ter uma parte dura. Essa parte dura é uma concha interna, tá bom? Então ela não é totalmente mole como a gente pensa, tá? Então é isso daí, do filo molusco, a gente entende por esse lado que é um grupo muito importante, a gente precisa entender esse grupo, né? E adentrar todas essas características. O que eu preciso saber que é importante para uma prova do grupo do filo dos moluscos? Eu preciso separar as classes de acordo com as suas características, tá? Então eu preciso saber por que são, o que caracteriza eles serem da classe dos cefalópodes. Então, primeiro, apresenta tentáculos, né? Apresenta uma boca diferente, né? O seu corpo também é maior, apresenta a concha interna, apesar que todos têm, né? No caso, né? Mas a presença de tentáculos. E dos pecilopódeos lá, pecilopodes. Nossa, falei até um palavrão aqui. Pecilopodes. Às vezes escapa. E dos pecilopódeos, então, você tem a presença do quê? Das conchas divididas, bivalve, duas conchas grudadas no animal, né? Que se abre, a água entra e ele é filtrador. Outra característica importante desse grupo, ele filtra, o único. E dos gastrópodes, o que é importante dos gastrópodes? Né? Que a gente viu lá, que é a lesma e o caracol. É a característica da presença da rádula, raspador, se alimenta raspando substrato, tanto marinho como terrestre, em lugares úmidos. Então, essas são as características primordiais desse grupo importante, tá bom? É um grupo importantíssimo. E, bom, isso aí. Desse grupo é isso daí que a gente vai ver, galera. Bom, eu pulei a parte toda dos artrópodes, que a gente vai falar nessa na próxima aula, e fui direto na aula 18 porque ela está interligado com o grupo dos moluscos. Então, para mim assimilar rápido com vocês, tá? Para não perder. Então, aqui o tema é como surge uma pérola. Bom, você sabe que a pérola é uma joia preciosa, né? Diferentemente dos outros que são minerais, né? No caso, se você pensar no diamante, no rubi, no diamante, no rubi, na esmeralda, existem outros, né? Mas esses são os principais. Eles são constituídos dentro do minério, é um mineral de minério debaixo da terra, da rocha, encontrado em grandes profundezas, em escavações, desde a época formado há milhões de anos atrás, devido à pressão
e a temperatura da terra que formaram essas joias preciosas. Diferente deles, né, a ostra, no caso a pérola, que é uma pedra preciosa, aqueles colares de pérola que a gente vê aqueles filmes, quando tem filme de rico, sempre tem a mulher usando as pérolas, aquelas bolinhas de gude grudado aqui, né? Ela é feita diferente, ela é produzida por um ser vivo. É a única pedra preciosa, né? No caso, quando a gente fala joia preciosa ou pedra preciosa, é produzida por um animal. No caso, é produzida pelos mexilhões, né? Do filo molusca, aquele que se abre. E como que se faz? Ela faz porque ela gosta, porque ela quer fazer para dar de presente para o ser humano? Não. É uma defesa desse organismo. Por exemplo, quando ele está filtrando água lá, está filtrando, às vezes entra umas areias, entra grão de areia, substâncias que não é própria do seu corpo, que ela não consegue se alimentar desse e não consegue expulsar assim do nada, sair de um, ele engoliu areia, vou jogar para fora, não quero, não, fica lá. Aí o que acontece? O seu corpo começa a produzir uma substância chamada de madrepérola. Essa substância de madrepérola, né? Essa substância de madrepérola começa a cobrir essa areia, e vai formando lá uma bolinha devido à pressão da água, tudo. Vai se juntando, vai secretando mais madrepérola, mais madrepérola, até formar uma substância, né, arredondada, esférica, perfeita. E aí ela consegue com o tempo abrir, né, e expulsar, ou no caso quando morre, fica lá aquela bolinha e acha uma pérola, ou as pessoas pegam e acham essas pedras preciosas. E tem de várias cores, né? Tem a pérola negra, que é a mais rara de se achar. São algumas espécies de mexilhões que fabrica ela, né? Mas é isso daí, é bem interessante. Então, é assim que ela se faz. Ela libera como se fosse produzir uma casquinha de uma concha, né? No caso uma casinha da lesma, do caracolzinho, mas no caso é mais modificado, mais brilhoso, mais resistente, então mais precioso, tá? Então é assim que ela faz como uma forma de defesa, galera. Então ela vai lá, a areia entra dentro do corpo dela. Na hora da filtragem ela não consegue liberar essa areia, não consegue sair por onde entrou, e ela começa a liberar substância, né? Na epiderme do manto lá, começa a liberar madrepérola, que chama, e começa a envolver essa areia ou qualquer outra substância, e aí forma. Beleza. E essa tecnologia é tão interessante, tão simples, que as pessoas hoje existem produtores de pérola. Eles criam mexilhões específicos, né? Eles chama-se fazenda de marisco, de mexilhões, onde eles pegam esses mexilhões, abre a parte da bivalva, coloca um grão de areia, uma bolinha já meio redondinha ali e deixa, né? E guarda lá e deixa por não sei quanto tempo. Eu não tenho essa ideia de cabeça, eu não vou mentir para vocês, então, mas é muito tempo. E aí ela vai secretando substância dentro aquele objeto colocado no corpo dela para se proteger. E aí o que acontece? Ela forma a pérola. E o cara vai, depois ele calcula o tempo a tempo, e vai lá e tira a pérola e consegue fazer essa pérola brilhar mais, dar um acabamento nela e vende no mercado de pedras preciosas e fica rico. Vamos montar uma fazenda, galera, de pérola? A gente para de estudar e vamos fazer pérola. Não que o estudo não é bom, né? Porque o estudo a gente fala, ó, o estudo fez eu aprender que a gente pode ganhar dinheiro com pérola. Boa, hein? Show, galera? Entenderam um pouco sobre a formação da pérola? Depois vocês dão uma lida aí no texto. Valeu!